Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Carga do Paraguai é apreendida no sul do estado. Suspensa a audiência da Operação Sexto Mandamento. Concurso da polícia na Bahia pede comprovação de virgindade. PEC que amplia direito das empregadas domésticas vai a plenário. Depoimento sobre suposto elo de Lula com mensalão volta a Brasília. Papa Francisco vai fazer a primeira missa no dia 19. Felipão convoca Oswaldo para o lugar de Lucas, cortado por contusão. E o Goiás faz 3-1 no Atlético Paranaense em jogo treino. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o Papa das Américas, o primeiro Francisco. O Estado de São Paulo, Francisco, o Papa argentino. Correio Brasiliense, a missão de Francisco, o maior desafio do novo pontífice é tirar a Igreja Católica da crise e levá-la para mais perto do povo. Valor econômico, BNDES Par concentra ainda mais seus investimentos. Estado de Minas, Francisco, o nome da mudança. Jornal do Comércio, Hermano Francisco. 0 hora, Francisco I do Novo Mundo. Brasil Econômico, governo aposta em acordos de livre comércio com países árabes. O Popular, sucessão no Vaticano, Hermano Francisco. Diário da Manhã, Francisco, o Papa da Mudança. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O conclave elegeu ontem o cardeal Jorge Mário Bergoglio, argentino, como novo Papa, sucessor de Bento XVI, à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. O novo Papa Francisco será convertido oficialmente em novo líder da Igreja Católica no próximo dia 19, durante uma missa que vai marcar o início do pontificado. Mais detalhes sobre a escolha de Francisco em instantes. Agora são 7:04. O governador Marconi Perillo cumpriu a agenda em Brasília nesta quarta-feira. Em audiência com ministros, ele discutiu investimentos urgentes na CELG e a retomada da obra do aeroporto Santa Genoveva. No Palácio do Planalto, Marconi Perillo prestigiou o evento de Dilma Rousseff e, ao lado dos demais governadores, se reuniu com presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, quando encaminharam propostas para a reformulação do Pacto Federativo. A audiência com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, foi a de número 4 neste ano, em que o governador Marconi Perillo solicitou parte do investimento de R$1 bilhão, antes previsto para 5 anos, quando a Eletrobras assumiu o comando da CELG. O ministro e eu decidimos formar, a partir dessa semana, uma força-tarefa para, em uma semana, discutir todas as saídas para que a gente tenha um plano emergencial para novos investimentos na empresa. Eu disse a ele que me incomoda muito o fato de a CELG ter tido um grande prejuízo no ano passado, mas o mais importante nesse momento é, além da questão da aferição desses prejuízos, é investir em novas subestações, novas linhas de distribuição, para evitar-se problemas de falta de energia e principalmente para atendermos as demandas novas, industriais, comerciais, residenciais. No Tribunal de Contas da União, numa audiência com o ministro Raimundo Carreiro,
acompanhado da Infraero e do consórcio de empresa responsável pela obra paralisada do novo aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva, Marconi Perillo teve a resposta de que ainda neste mês o TCU receberá os projetos e orçamento para a retomada da obra, programada para junho. Expectativa também do ministro Raimundo Carreiro. A expectativa, como nós já tínhamos acertado anteriormente, desde o início dessa negociação de retomada das obras, era de que uma vez o projeto chegando no tribunal, o projeto chegando completo, o tribunal daria absoluta prioridade à análise do projeto. E isso nós estamos reafirmando hoje para o governador. Ele nos apresentou um calendário que ainda no mês de março poderá chegar ainda o projeto aqui no tribunal. E eles fizeram um calendário, suposto calendário, que o tribunal recebendo o processo teria um prazo de 30 dias e que nós vamos analisar isso aí. E feito isso, as obras começariam em meados de junho. No Palácio do Planalto, o governador de Goiás participou do lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, Casa da Mulher Brasileira. Entre as ações, o governo federal investirá 265 milhões de reais em serviços integrados de atendimento à mulher em situação de violência. A presidenta Dilma assinou o decreto que institui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Nós queremos que o país se aproxime cada vez mais e de forma cada vez mais rápida do dia em que o nosso país, a nossa sociedade e os governos tenham tolerância zero com a violência praticada contra a mulher. E os governadores se reuniram no Salão Negro do Congresso Nacional com o presidente da Câmara, Henrique Alves, e com o do Senado, Renan Calheiros. Na pauta, 4 pontos prioritários de desagravo dos governadores no chamado Pacto Federativo. Preocupações comuns citadas aqui pelo secretário de Estado da Fazenda, Simão Sirineu. É melhoria da participação dos fundos de participação nas receitas gerais da União. Outro é desoneração das contribuições do PASEP sobre os estados e municípios. Outro ponto é redução do comprometimento da dívida no pagamento junto à União. E outro ponto é uma proposta de não se votar leis que deem encargos adicionais aos estados e municípios sem que haja a contrapartida dos recursos correspondentes. Na quarta-feira da semana que vem, os prefeitos das capitais vão opinar sobre o Pacto Federativo também no Congresso Nacional. De Brasília, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. A Assembleia Legislativa deixa de realizar a sessão por falta de quórum. Esse ano foi a primeira vez que isso aconteceu. Às 15h02, com 2 minutos de tolerância, o vice-presidente da Casa, deputado Ari de Souza, anunciou que a sessão não poderia ser realizada por falta de quórum. Apenas 13 dos 41 deputados haviam assinado presenças em plenário. O presidente da Casa, deputado Helder Valim, achou normal o fato e justificou. Muitas vezes os deputados eles se encontram na Assembleia, está se deslocando do gabinete para o plenário, uma liderança, um cidadão, alguma pessoa faz alguma pergunta, alguma solicitação. O deputado muitas vezes atrasa um pouco mais do que ele havia previsto, né? Mas acredito que a tendência é que isso ocorra poucas vezes esse primeiro semestre desse ano, tendo em vista que eu, conversando com os deputados, eu vejo a vontade de estar trabalhando. Temos vários deputados novos no sentido que assumiram a casa esse ano, não é? Dos parlamentares que chegaram com poucos minutos de atraso estava Thales Barreto. Porque eu estava atendendo um prefeito de Britânia e de repente nós chegamos aqui, não estava um número suficiente, né? Mas eu tenho certeza que amanhã a sessão vai estar normal e vamos estar trabalhando dobrado. O vice-presidente da Casa, deputado Ari de Souza, lamentou o fato e pediu mais rigor aos faltosos. Dos 41, bastaria que 14 estivessem presentes e apenas 13 estiveram. Isso aí é lamentável, não há justificativo e só serve para desmoralizar o Poder Legislativo goiano. O que fazer para reverter a situação? Porque se a moda pega... Historicamente, eu acompanho esse parlamento e de todas as medidas que se tem, eu vejo que a própria mídia faz o papel de denunciar, de cobrar a participação, mas eu entendo de uma maneira talvez que seja a mais agressiva, que nós não podemos aceitar essa situação através das lideranças partidárias, aí sim cobrar que cada deputado faça e tenha sua participação para que nós possamos trabalhar normalmente. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10.
O juiz Ari Ferreira de Queiroz, da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, negou a liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, que pediu imediatamente o afastamento do coronel Edson Araújo do cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Estado. O magistrado rejeitou ainda os pedidos do Ministério Público para proibir a prorrogação da convocação do coronel por ainda estar longe de vencer o biênio e também a declaração da ilegalidade da convocação dele da reserva para o serviço ativo, além da restituição do valor recebido enquanto acumulou proventos e subsídios, especificamente do ponto que superou o teto constitucional. E vereador de Goiânia questiona ações do partido no Legislativo. O vereador Djalma Araújo, do PT, entrou em conflito mais uma vez com os demais vereadores da base do prefeito Paulo Garcia na Câmara Municipal de Goiânia. Ele não concorda com a escolha de Carlos Soares como líder do partido na casa e diz que não foi consultado no processo. Djalma Araújo afirmou também que não concorda com a posição do Passo em projetos como a revisão do plano diretor. Mesmo assim, o vereador acredita que não sofrerá represálias por parte do prefeito e do PT. Era necessário o Passo discutir conosco de forma antecipada. Agora o vereador também pensa, né? O vereador não é robô. Existem projetos polêmicos que a gente tem visão de cidade diferente. A visão do plano diretor tem uma visão diferente de que tem um Passo. Então é necessário que a gente possa debater mais, o partido pode debater mais. Não podemos baixar o centralismo democrático e o Estado controlar o pensamento das pessoas, ou seja, o município no caso, né? Então, mas a gente quer debater, quer contribuir com a administração, mas quer dialogar. Tairone de Martino, do PT, explica que a decisão sobre a liderança do partido na Câmara foi democrática. Carlos Soares teria obtido 3 dos 4 votos, o de Felisberto Tavares, o de Tairone e o dele próprio. Só Djalma Araújo não teria concordado, sendo vencido por maioria. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O mundo em sua casa. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade, fiz as maiores coberturas esportivas e levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. O texto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda precisa ser aprovado em 2 turnos pelo plenário do Senado. No texto aprovado, conhecido como PEC das Domésticas, empregados domésticos passam a ter direito à FGTS e ao pagamento de horas extras. Também fica garantido o direito de receber ao menos um salário mínimo. A proposta também prevê seguro-desemprego, proteção contra demissão sem justa causa com direito à indenização e licença maternidade, além de estabelecer carga máxima de 8 horas de trabalho por dia ou 44 horas semanais, férias remuneradas e repouso semanal. O Ministério Público Federal de Minas Gerais informou ontem que enviou à Procuradoria da República no Distrito Federal o depoimento em que Marcos Valério, condenado como operador do Mensalão, acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de envolvimento com o esquema de compra de votos no Congresso Nacional. Segundo o Ministério Público Federal em Minas, o procurador Leonardo Augusto Melo continua com as investigações de repasses de dinheiros
feitos por Marcos Valério, que não foram incluídos no processo do mensalão julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O tribunal condenou 25 pessoas, entre elas Marcos Valério. Ainda de acordo com a Procuradoria da República em Minas, o depoimento foi enviado a Brasília, pois é o local onde a suposta irregularidade ocorreu. Os fatos que se relacionam às atribuições do Ministério Público Federal de Minas estão sendo apurados. E tumulto marca a estreia de Marco Feliciano à frente de comissão. A primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, depois da escolha do pastor Marco Feliciano para a presidência, foi tumultuada nesta quarta-feira. Mas não foram apenas os manifestantes contrários e alguns apoiadores do pastor os responsáveis pela tensão. Logo no início da sessão, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que não reconhecia a autoridade de Feliciano e pediu a verificação de quórum e que a votação fosse nominal. Feliciano ignorou os pedidos e entrou em um bate-boca com a deputada, que acabou deixando a sessão depois de ter a palavra cassada. Vossa Excelência não me considera como seu presidente. Então a palavra da senhora está cassada nesse momento. Eu quero nessa audiência pública dessa comissão esclarecer. Outro responsável pelo tumulto foi o já polêmico Jair Bolsonaro, deputado pelo PP do Rio de Janeiro. Mesmo antes do início da sessão, ele já vinha provocando e tentando desqualificar os militantes. Que moral você tem pra falar isso? Você quer queimar roupa, você vai queimar porra. Seu pai viu orgulho de você. Meu filho quer. Deus apoiava a ditadura militar, é isso? A ditadura que você gosta é outra, mas essa não tem. Em apoio a Feliciano, Bolsonaro sentou-se à mesa diretora da comissão, o que gerou protestos por parte de manifestantes e parlamentares. Ele manteve o tom de deboche durante toda a sessão, mesmo com diversas interrupções em alto e bom som e em meio a constantes ameaças de que pediria ajuda à polícia caso os protestos continuassem. Feliciano prosseguiu com a reunião. Ao final, declarou estar satisfeito com os trabalhos. Acredito que vai se acalmar, espero que se acalme. E se não se acalmar, nós vamos conduzir da melhor maneira possível. Como eu disse, eu pedi a todos uma chance e hoje foi feito aqui um trabalho. Estou muito feliz, estou muito feliz. Deputado pelo Partido Social Cristão de São Paulo e pastor da Igreja Evangélica, Marco Feliciano é autor de frases polêmicas sobre africanos e homossexuais. Nesta quarta-feira, ele pediu desculpas a quem se sentiu ofendido pelas declarações, pedido que não foi aceito pelos manifestantes. De Brasília, Joyce Copstein. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. Política internacional. O conclave elegeu ontem o cardeal Jorge Mário Bergoglio, argentino, como novo papa, sucessor de Bento XVI, à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. Bergoglio, de 76 anos, escolheu se chamar Papa Francisco. A decisão surpreendeu, pois o argentino, citado inicialmente, não aparecia nas últimas listas de favoritos, que incluíam o brasileiro Dom Odilo Scherer e o italiano Angelo Scola. O novo Papa assume com a função de manter a unidade de uma igreja que, nas palavras de seu próprio antecessor, está dividida e imersa em crises. O argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, é filho de italianos e passou a maior parte da vida pastoral na Argentina. Ele gosta de tango, torce para o San Lorenzo no futebol e é reconhecidamente um homem humilde. Na adolescência, perdeu um dos pulmões por causa de uma infecção. Vive sem ostentação, ele prepara as próprias refeições e até então usava o transporte público em Buenos Aires. Antes de se tornar arcebispo da cidade em 1998, Bergoglio formou-se em Química, em uma escola técnica. Ele ensinou literatura, filosofia, psicologia e teologia. Tornou-se cardeal em 2001, quando o país vivia o caos na economia. 4 anos depois, participou do conclave que elegeu Bento XVI. Pelo aspecto doutrinário, o novo Papa não difere de Bento XVI. É contra a união de pessoas do mesmo sexo, o uso de anticoncepcionais, a ampliação de possibilidades legais para o aborto e a ordenação de mulheres. Por outro lado, tem um perfil mais pastoral que o antecessor. Significa uma proximidade maior dos fiéis e acredita-se que seja mais favorável a reformas na Cúria Romana. De mudança para o Vaticano, o Bergoglio agora terá desafios muito maiores. Comandar 1,2 bilhão de fiéis em todo o mundo,
conduzir a barca de Pedro em um tempo que seu antecessor definiu como de mares agitados. No Vaticano, muito se fala sobre o nome escolhido pelo novo Papa, que sempre traz um significado ou uma homenagem. O novo Papa ainda não teve tempo de explicar por que escolheu Francisco, que ainda não tinha sido usado. Essa é questão realmente rodeada de simbolismo. Bento XVI, por exemplo, teria escolhido o nome em homenagem a Bento XV, que tentou negociar a paz na Primeira Guerra Mundial, e também a São Bento, padroeiro da Europa. Uma coisa pelo menos é certa, especialistas ouvidos pela imprensa do mundo todo afirmam que o nome Francisco está relacionado à preocupação com a humildade e com os mais pobres. O que lembra São Francisco de Assis, italiano que deixou a nobreza para viver com os pobres. E o ex-jogador Diego Maradona comemorou a eleição do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio a Papa e revelou o desejo de se reunir com ele em Roma. Para ele, o deus do futebol é argentino e agora o Papa também é, brincou o ídolo, cujas declarações foram repassadas à imprensa argentina por seu advogado Ângelo Pisani. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, divulgou nota em que se congratula com o Papa Francisco, a Igreja Católica e o povo argentino. A presidente afirma que a visita que ele fará ao Rio na Jornada Mundial da Juventude fortalece as tradições religiosas brasileiras e reforça os laços do Brasil com o Vaticano. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, felicitou por meio de nota a eleição do Papa Francisco. Ele disse que pretende trabalhar com o novo pontífice para promover a paz, a segurança e a dignidade humana. O presidente escreveu que, como o primeiro Papa das Américas, a escolha do argentino também ressalta a força e a vitalidade de uma região que tem cada vez mais influência no mundo. Aqui em Goiânia, o governador Marconi Perillo emitiu uma nota na noite de ontem saudando o novo Papa eleito Jorge Mário Bergoglio, nomeado Francisco. Perillo pediu a Deus e a Nossa Senhora que iluminem a missão do pontífice. O bispo auxiliar de Goiânia recebeu com contentamento a escolha de um Papa da América Latina. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Valdemar Pacini Rabelo, falou sobre a escolha do novo Papa. Sabíamos que seria escolhido o Papa para o nosso tempo. E nós realmente pudemos reconhecer nos gestos, no sorriso do Papa Francisco, que apenas pudemos assistir e acompanhar pela TV, esse homem que prima pela busca do diálogo, da acolhida. Ele falou em casa, em diálogo, em oração recíproca, e também vimos um sinal de humildade, de desejo de proximidade. Dom Valdemar também esclareceu que a Arquidiocese recebe essa escolha com muito contentamento. Nós recebemos com muito contentamento a relação do arcebispo com o Papa, é a relação que nos confirma na catolicidade. Por isso, nós estamos contentes com a escolha de um Papa latino-americano, de um Papa que conhece a nossa realidade muito próxima e de um Papa que vai responder aos desafios da Igreja para o nosso tempo. Para finalizar, o bispo apontou os benefícios que um Papa latino-americano pode trazer para o processo de evangelização no continente. O Papa certamente participou e conhece muito bem o documento de Aparecida, que é o documento para a evangelização nos nossos tempos aqui na América Latina. Podemos nos lembrar que é um Papa com 76 anos e também conhece a Europa, é filho de italianos e tem uma percepção da Igreja universal, da Igreja no mundo inteiro. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, informou que logo depois da eleição o Papa Francisco telefonou para o Papa Emérito Bento XVI, que está em Castel Gandolfo. Segundo o porta-voz, os dois vão se encontrar em breve. A agência de notícias Associated Press informou que o porta-voz do Vaticano esclareceu a dúvida sobre o nome do Papa. Disse que o nome é apenas Francisco e não Francisco I. E que o Papa poderá se tornar Francisco I se e quando houver um Francisco II. O presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o governo descobriu um plano para assassinar seu rival nas eleições presidenciais de 14 de abril, o candidato opositor Henrique Capriles. Maduro, que assumiu o país após a morte do presidente Hugo Chávez na semana passada, não deu detalhes sobre o possível atentado, mas afirmou que os planos eram da ultradireita do país. Ele garantiu que o governo venezuelano ofereceu segurança a Capriles. Agora são 7h24. O mundo em sua casa.
Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A informação ao vivo com o repórter Libório Santos. Bom dia. Olha, bom dia, ouvintes da Brasil Central. Então fazemos hoje bastante rouco, né? Mas o balanço das rodovias. Nós tivemos 15 acidentes, 15 feridos e 4 mortos. E o acidente mais grave foi um abarroamento transversal que aconteceu na GO 430, na altura do quilômetro 5, bem próximo à Planaltina, entre Planaltina e São João da Aliança. Um caminhão Mercedes-Benz, placa NGV 965 Planaltina, o motorista saiu ileso. O outro carro, Fiat Senna, placa JFY 7443 de Planaltina, 4 pessoas morreram. Um deles, que foi identificado, Flávio Ferreira Barbosa, não se sabe se ele era o motorista, os outros demais ainda não foram identificados. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. A mãe de Emily Vitória, de 9 meses, que morreu em um hospital de Anápolis na tarde de terça-feira, acredita que a enfermeira que aplicou a injeção na menina a confundiu com outra criança chamada Evelyn. Ela afirma que a filha passou mal após receber a medicação que teria sido receitada para outra paciente. O bebê foi enterrado ontem em Goianápolis, onde morava. Thaís Oliveira conta que ao lado do quarto de Emily tinha outro bebê que se chamava Evelyn. A mãe de Emily disse ainda que antes da profissional dar o medicamento, chegou a suspeitar que a enfermeira pudesse estar enganada ao aplicar na filha um remédio de cor amarela em vez de branca, como era de rotina. A direção do Hospital da Criança de Anápolis informou que só vai se pronunciar sobre o caso depois que sair o laudo do Instituto Médico Legal. O documento só deve ficar pronto em 30 dias. Polícia prende acusados de atirarem em policial civil durante assalto. Conhecidos pela polícia pela prática de roubos e tráfico de drogas, Elias Antônio de Souza Costa, de 21 anos, Marcos Lourenço Borges Júnior, de 20, e a esposa dele, Ilana Jéssica de Araújo, de 18, foram presos acusados de balear. Durante um assalto na tarde de segunda-feira no setor sudoeste, em Goiânia, o policial civil Wilter Augusto Barbosa, de 38 anos. A polícia procura agora por um quarto integrante do bando, Renato Cardoso da Silva, de 26 anos. Relata o delegado adjunto da DEIC, Brainer Vasconcelos. Eles pretendiam praticar o roubo de uma loja de celular, e de um veículo também. Mas como o policial que estava numa lanchonete ao lado viu o fato, tentou impedir o momento em que eles efetuaram um disparo contra o policial, atingindo o abdômen. Todos já são conhecidos aí da polícia? Todos são reincidentes por tráfico de drogas, receptação, prática de roubo, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e outros crimes também. Tem mais gente para ser preso? Tem mais o Renato, que é participante, que foi quem dirigiu o carro, que a gente acredita que será preso ainda esta semana. E como que a polícia chegou até esse pessoal? Nós conseguimos identificar o veículo. A inteligência da Polícia Civil conseguiu identificar o veículo que eles usaram para praticar o crime. Conseguimos localizar também esse veículo. A partir desse veículo chegamos no Elias e aí sucessivamente chegamos nos demais. Outras vítimas devem aparecer na polícia depois da veiculação da imagem desse pessoal? Possivelmente, a gente acredita que sim. A gente está até aguardando as vítimas que ao ver as imagens que os reconhecerem, a gente está aguardando aqui para que seja feito o reconhecimento formal. Operado na segunda-feira, o policial civil segue internado em um hospital particular de Goiânia, mas não corre risco de morte. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Delegacia de Homicídios, a explicação do delegado que atirou em morador de rua durante a ação de linchamento. Na noite da última terça-feira, o delegado Alessio Moreira Júnior se encontrava em um bar com a família no setor Alto da Glória, quando percebeu que um homem estava sendo agredido e, para impedir o linchamento, foi em direção ao grupo de agressores, que não se intimidou e partiu para cima do delegado, que disparou contra 2 desses agressores. Um deles morreu, como revela, com detalhes, o delegado Maurício Massanobo Cai. A Polícia Civil apurou que se tratava de uma briga entre moradores de rua, que o Dr. Alessio se encontrava nas proximidades. Diante daquela situação,
para que evitasse que mais uma vida humana acabasse com as agressões, com o dever que ele tem de evitar isso, se dirigiu até o local para fazer cessar aquelas agressões. Infelizmente, as atitudes que ele teve não foram suficientes para os agressores encerrar as agressões, né? E ainda partiram em sua direção para agredi-lo. Aí ele não teve outra alternativa para se defender, teve que se utilizar dos meios necessários, efetuando um tiro contra cada um dos agressores para que o evento acabasse. O delegado Maurício Massanobo Cai lembra ainda que qualquer policial, em serviço ou não, tem o dever de impedir um crime. Nós policiais temos o dever jurídico de evitar que algum crime aconteça. Se por acaso ele se omitisse, ele poderia ser responsabilizado ainda por esse fato. Ou seja, se essa primeira vítima tivesse morrido e ele, vendo aquela situação, se mantivesse inerte, ele responderia por um crime doloso, de homicídio. A Delegacia Estadual de Homicídios abriu inquérito para investigar os fatos ocorridos, mas o delegado Alessio Moreira Júnior vai passar também por um procedimento de investigação administrativo. A Corregedoria da Polícia Civil também instaura um procedimento para averiguar se, do ponto de vista administrativo, houve alguma irregularidade. O homem que estava sendo agredido e que conseguiu se safar foi identificado com o nome de Francisco Paulino de Assis. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Policiais militares do Comando de Operações de Divisa apreenderam na tarde de ontem, na barreira da GO 206, no município de Cachoeira Alta, um Eurovan lotada de pneus de caminhonete vindos do Paraguai. A van teve todos os bancos de passageiros retirados para dar espaço à carga avaliada em R$70 mil. O motorista da van foi detido e encaminhado à Polícia Federal de Jataí. O motorista já tem passagens pelos crimes de contrabando e porte ilegal de arma de fogo. E fiscais apreenderam 24 mil metros de tecido jeans por irregularidade. A fiscalização foi realizada em uma transportadora no setor Campinas, em Goiânia. No local foram apreendidos 24 mil metros de tecido jeans. A empresa do setor de confecção estava em situação cadastral irregular, sem a inscrição estadual. Outra grande apreensão foi feita no município de Caiapone, em fevereiro. Por meio do Comando Volante de Fiscalização, foram apreendidos 432 toneladas de soja em grãos, 450 toneladas de semente de milho e 10 mil litros de óleo diesel. Na operação foram feitas 23 autuações. Entre as principais irregularidades encontradas estão mercadorias sem documentação e notas fiscais com prazo de trânsito expirado. A coordenação da operação destaca o aprimoramento do sistema de controle nas transportadoras como um dos motivos do bom resultado do trabalho. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. A Polícia Militar na Vila Mutirão prendeu 4 rapazes dando choques nos cachorros de uma casa usando uma pistola taser. Além disso, eles encontraram 1 quilo de maconha e um simulacro de arma de fogo. Ainda de acordo com o delegado Wagner Coutinho, um dos rapazes tinha um mandado de prisão em aberto. O programa Balada Responsável é levada a um shopping da capital. Meta é desenvolver trabalho educativo e assim conscientizar a população sobre o perigo da mistura álcool e direção. As alterações da Lei Seca, que entraram em vigor em dezembro, deixando as regras mais rígidas para quem for flagrado dirigindo embriagado, provocou uma intensificação nos trabalhos de fiscalização em todo o estado. Mas a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran, Áurea Maria Nunes, destaca que o projeto Balada Responsável tem foco também na conscientização do motorista e que já mostra resultados positivos com a redução média de 30% no número de acidentes envolvendo álcool e direção. Esse trabalho vai ser desenvolvido através de abordagens. Nós vamos estar uma equipe onde nós vamos estar entregando, um porta-documento, um lixocar e falando sobre a campanha da Balada Responsável, que é se beber não dirija, uma conscientização. Além de pontos de fiscalização espalhados pela cidade, o projeto prevê também a realização de ações educativas em um shopping da cidade. Eu avalio que está sendo muito satisfatório porque o trabalho que nós estamos fazendo nos bares, quando você chega em uma mesa onde está muitas vezes 4, 5 jovens, sempre tem um amigo da vez, tem um que está sem beber para conduzir aqueles colegas. E fora isso também a conscientização de estarem utilizando o táxi
como meio de transporte. Então, através disso, eu creio que já haja uma redução em relação aos acidentes que envolvam bebida alcoólica. O trabalho de conscientização é estendido a bares, restaurantes, igrejas, mercados e aeroportos. A ideia é divulgar o programa e conscientizar a população sobre as leis de trânsito e sobre o perigo de dirigir embriagado. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Parceria entre o governo do estado de Goiás e a Embaixada do Japão viabiliza a reforma de unidade da UVG. R$100 mil repassados pela Embaixada do Japão foram aplicados na reforma da Oficina Educacional Comunitária, OEC, no setor Cândida de Moraes. O espaço adaptado vai atender aos alunos do programa Bolsa Futuro. As aulas já começaram e 600 alunos estão inscritos. O Neide Silva explica por que, aos 54 anos, resolveu fazer o curso de secretariado do Bolsa Futuro. Talvez seja porque a área dele estava englobando muita coisa para capacitar o aluno, entendeu? Por isso que eu escolhi o curso. O que eu mais gosto da interação do aluno com o computador. É muito importante para o aluno. A inauguração do espaço foi realizada na tarde de ontem. O ministro conselheiro do Japão, Satoshi Katahira, destacou a importância do fortalecimento das relações entre Brasil e Japão. Japão e Brasil é bom parceiro, mas para manter aquele vinculação de atividade dia a dia é muito importante. Eu acho aquele projeto aprofundar nosso relacionamento bilateral. A meta do programa Bolsa Futuro é capacitar 500 mil goianos até 2014. Carmen Sandra, que é chefe do núcleo do Bolsa Futuro, fez um balanço do programa. Ele já tem uma projeção muito grande no estado, tanto que nós tivemos que expandir o número de atendimento. Nós vamos cumprir essa meta antes do tempo previsto. O coordenador geral da UVG, Afrene Gonçalves, fala da parceria que viabilizou a reforma. É uma parceria da UVG com a Sectec e com o governo do Japão, né? Esse espaço foi readaptado para ser a sede do Bolsa Futuro aqui na região noroeste de Goiânia, mais precisamente no setor Cândido de Moraes. Essa reforma e adaptação foi possível graças a essa muito bem elaborada parceria com o governo do Japão, que foram quase R$100 mil que foram repassados para nós, para que pudéssemos fazer aqui essa adaptação, que hoje está atendendo cerca de 600 alunos do Bolsa Futuro. O programa Bolsa Futuro está atualmente em 53 municípios do estado. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. O juiz da primeira vara criminal da comarca de Goiânia, Gesseir Coelho de Alcântara, suspendeu na tarde de ontem a audiência referente à Operação Sexto Mandamento para a realização de diligências. De acordo com o magistrado, não houve oitiva das duas testemunhas porque a primeira, a delegada Silvana Nunes, que presidiu o inquérito, foi dispensada pela defesa e pelo Ministério Público. Já a outra, também arrolada pela defesa, o então capitão da Polícia Militar e hoje promotor de justiça em Minasul, Rodrigo Correia Batista, tem prerrogativa e será ouvido na cidade em que atua. Com isso, os interrogatórios não aconteceram porque o Ministério Público e a defesa entenderam que é necessário ouvir primeiro Rodrigo Batista. Além disso, foi solicitada pela defesa e com a concordância do Ministério Público a concretização de uma perícia a ser realizada pelo Instituto de Criminalística em um áudio apreendido na época. Por essas razões, o juiz Gesseir Coelho de Alcântara aceitou a realização da diligência para evitar futura alegação de cerceamento de defesa, o que poderia provocar uma nulidade processual. O magistrado informou também que não há previsão para a realização da perícia, razão pela qual o processo fica suspenso. O Ministério Público Estadual exige que a Saneago retire os hidrômetros da Praça Tamandaré. E os lavadores de carros temem perder o emprego. A Saneago deve retirar nesta sexta-feira todos os hidrômetros que são utilizados pelos lavadores de carros na Praça Tamandaré. O promotor de justiça Maurício Nardini expõe as razões da ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. A Praça Tamandaré foi a primeira das ações propostas pelo Ministério Público para conseguir consertar uma situação ambiental grave que ocorre dentro da cidade de Goiânia. Esses efluentes, essa água suja que sai do carro, da lavagem do carro, ela cai na galeria na boca de lobo, na galeria de águas pluviais e vai diretamente para o rio. Ela não passa por um sistema de tratamento de esgoto.
diferentemente dos lava-jatos que estão licenciados. O promotor de justiça diz ainda que a medida pode se estender para outros locais. Esse é um precedente importante para que a gente possa usá-lo em demais ações judiciais que eventualmente forem propostas. Eu espero que a Prefeitura se conscientize dessa situação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SETURD, parece uma coisa assim, que ela não emita essas autorizações. Até porque isso não tem sustentabilidade ambiental nenhuma e a AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, não tem nenhum processo de licenciamento ambiental dessas atividades. O lavador de carro Edier Cavalcante está indignado com a decisão, que pode deixá-lo sem emprego. Eu acho errado. O ganha-pão nosso é aqui na praça. Eu tenho 30 anos de trabalho aqui. Não tem outro serviço, só sei fazer esse tipo de serviço. Já Salvador Caetano diz que a preocupação deveria ser com bandidos e não tirar emprego do lavador de carro. Deixa o povo trabalhar tranquilo, cuidar da família, cuidar das suas obrigações, sem correr atrás de bandido. Bandido que é bandido tá solto aí, fica preocupando com o que está trabalhando aí. Segundo o Ministério Público Estadual, a área é pública e destinada à praça e exige a retirada imediata dos hidrômetros. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia feita pelo Ministério Público contra o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, acusado de participar de suposta fraude envolvendo o amistoso Brasil e Portugal, ocorrido em 2008 no Distrito Federal. Sobre Rosell, pesa a suspeita de ele ter embolsado R$1 milhão da cota de 9 milhões recebida pela empresa Alianto para organizar o amistoso. Ele é um dos sócios da empresa. A Alianto foi contratada pelo governo do Distrito Federal sem licitação para organizar o amistoso. Rosell teria repassado R$705 mil ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Segundo denúncias, a empresa possui outras ligações com o ex-presidente da CBF. A filha de Ricardo Teixeira, Antônia Teixeira, de 11 anos, teria recebido mais de R$3 milhões e 800 mil do presidente do Barcelona. O advogado do presidente do Barcelona no Brasil, Antenor Madruga, disse que a denúncia é totalmente absurda. O atacante Osvaldo do São Paulo foi convocado nesta quarta-feira pelo técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, para o lugar do cortado Lucas. O jogador do Paris Saint-Germain está fora dos amistosos contra a Itália no dia 21 em Genebra, na Suíça, e contra a Rússia no dia 25 em Londres, na Inglaterra, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. Em seu lugar vai o jogador que vem se destacando no tricolor. 7h43. Vereador quer proibir comercialização de produtos referentes a torcidas organizadas em Goiânia. O vereador Anselmo Pereira, do PSDB, apresentou nesta quarta-feira projeto de lei que proíbe a confecção, fabricação e comercialização de camisas, calções, meias e bonés alusivos a torcidas organizadas em Goiânia. De acordo com Anselmo, a intenção é frear a violência entre as torcidas e até mesmo entre torcedores do mesmo time. Todas as vezes que nós temos disputa em Goiânia, dos times de Goiânia, nós temos assassinatos, perturbação pública, depedração, prejuízo e o pior, a intranquilidade social. Nós estamos proibindo definitivamente por um bom tempo a fabricação e comercialização de qualquer camisa alusiva à torcida organizada, qualquer uma. O vereador afirmou ainda que prepara um novo projeto para que as torcidas que possuem CNPJ respondam criminalmente por atos cometidos por membros uniformizados. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O Atlético Paranaense foi derrotado por 3-1 em seu primeiro jogo treino em Goiânia. A equipe paranaense não superou a força do Goiás no Serra Dourada na tarde de ontem.
O Goiás venceu o jogo treino ontem à tarde no Serra Dourada diante do Atlético do Paraná, 3-1. Os gols do Goiás no primeiro tempo: Amaral aos 14, Thiago Mendes aos 34 e Walter aos 37. No segundo tempo, Elias, ex-jogador do Atlético Goianiense, marcou o gol de honra do time paranaense. 50 jogadores foram utilizados pelos técnicos Anderson Moreira do Goiás e Ricardo Drubski do Atlético do Paraná. Cada time relacionou 25 jogadores para o jogo treino. Nesta quinta-feira, o treinamento do Goiás será realizado à tarde. O time só volta a campo segunda-feira contra o Anápolis. O atacante Walter considerou um desrespeito do atacante do Atlético, Ricardo Jesus, ao criticar o seu futebol, sua forma física, considerando ser um jogador com melhor qualidade técnica. Walter disse claramente que considerou uma falta de respeito à entrevista do companheiro Ricardo Jesus, do Atlético. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. E hoje o Atlético também realiza um jogo treino com o Xará Paranaense. O técnico Valdemar Lemos, na tarde desta quinta-feira, observa os jogadores que não vêm atuando pelo Atlético. O time reserva estará em campo diante do Atlético Paranaense, enquanto o titular vai fazer um trabalho à parte. Ontem, o diretor de futebol, Adson Batista, confirmou que o Atlético deve anunciar nos próximos dias a contratação de mais um atacante, quem sabe até 2 reforços antes do término do prazo de inscrições do Campeonato Goiano. Para o Campeonato Brasileiro, o dirigente também admite trazer mais reforços. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova terá alguns desfalques diante do Grêmio Anápolis. No Vila Nova, o técnico Dario Pereira deve comandar hoje à tarde o primeiro coletivo da semana visando o jogo de domingo diante do Grêmio Anápolis na cidade de Anápolis, no estádio Jonas Duarte, às 4 horas da tarde. O Vila, que vem de 2 resultados negativos, 2 derrotas no último fim de semana para o Goiás no clássico no estádio Serra Dourada e na semana anterior o próprio Grêmio Anápolis, que será adversário do Vila nesse próximo domingo, surpreendeu o Tigrão no Onésio Brasileiro Alvarenga ao vencer o jogo por 2-1. Para essa partida de domingo, o técnico Dario Pereira não vai contar com o atacante Henrique Dias, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O jogador vinha ficando no banco de reservas, mas era sempre aproveitado. Outro jogador que está fora é o zagueiro Rafael, pelo mesmo motivo de Henrique Dias, o 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o zagueiro Thiago Viana, que cumpriu o 2º jogo de suspensão imposto pelo TJD goiano, volta a ficar à disposição do comandante colorado. O volante Romário, que há um bom tempo estava no departamento médico, já está recuperado de uma contusão muscular e treina normalmente. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. O Atlético Mineiro é o primeiro clube brasileiro classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. O time mineiro chega à segunda fase fazendo uma campanha com 100% de aproveitamento em 4 jogos. Ontem, o Galo garantiu vaga antecipada com uma vitória sobre o The Strongest da Bolívia por 2-1 em La Paz. E o Corinthians é o vice-líder do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Ontem no Pacaembu, em São Paulo, o atual campeão mundial desbancou o Tijuana do México, que lidera a chave com 9 pontos e vinha com 100% de aproveitamento. O Timão venceu por 3-0. E hoje tem mais brasileiro em campo pela Libertadores. O São Paulo enfrenta o Arsenal Sarandi fora de casa. Agora são 7h48. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue.
Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Reajuste de medicamentos ultrapassa 6%, segundo o sindicato. O governo federal autorizou o aumento que começa a valer a partir do dia 30 deste mês. O reajuste vai levar em conta a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Segundo o Sincofarma, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Goiás, a variação de preço se dá segundo a oferta de medicamentos no mercado, como explica o presidente do Sincofarma, João Aguiar. Porque haja visto que a inflação do período ficou em 6,77, então está abaixo da inflação do período, né? Agora varia, os 6,31 são os medicamentos que têm mais concorrência entre si. Os antibióticos, tipo amoxicilina, por exemplo, é um deles. Os prazóis, tipo omeprazol, é um desses também. Tem mais concorrência entre si. Os 5,41 são de concorrência média. Vamos os polivitamínicos, por exemplo, nós temos aí tipo Caliamon. E os que têm menos concorrência, 2,7. Tipo um Zovirax, alguma coisa nesse sentido, uns antirretrovirais, né? Para a população, o reajuste sempre pesa no orçamento familiar. A funcionária pública, Irani Souza, avalia que o governo deveria aumentar o preço de outros produtos. Esse que vai ter aumento no medicamento, aumentar, por exemplo, na bebida alcoólica, vem aumentar o cigarro. Porque ele aumenta, muitos assalariados que não recebem tanto, vêm a sofrer esse peso no salário do mês. Um aposentado, por exemplo. A medicação aumenta, o que traz para ele? Transtorno. Maria Helena, que é copeira, gasta de R$150 a R$200 por mês com medicamentos. Ela comenta o reajuste. Com aumento vai ficar mais complicado ainda, principalmente o pessoal de baixa renda que toma remédios controlados. Vai pesar. Para economizar, o Sincofarma orienta os consumidores a fazerem pesquisas de preço nas farmácias por telefone mesmo e procurar pelos estabelecimentos que, mesmo após o reajuste, mantêm os preços antigos por algum tempo. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Sebrae e TCM promovem encontros sobre lei da micro e pequena empresa. De acordo com dados do Sebrae, 195 mil estabelecimentos formais instalados em Goiás pertencem à categoria micro ou pequena empresa. A grande maioria instalada no interior do estado. Para que os novos gestores conheçam em detalhes a Lei Geral sobre a micro e pequena empresa, o Sebrae e o Tribunal de Contas dos Municípios promoveram nesta quarta-feira o seminário Encontro de Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local. A presidente do TCM, Maria Tereza Garrido, destaca o apoio do Tribunal de Contas aos novos gestores municipais. A Lei 123 de 2006, ela tem em vista esse robustecimento das microempresas e empresas de pequeno porte e que estão localizadas no município, claro, e que precisam de crescer porque isso implica geração de rendas locais, aumento da receita do município, representa, enfim, uma melhor qualidade de vida para a coletividade. E o tribunal está exatamente unindo suas forças com o Sebrae para trazer essa orientação e, de maneira especial, para sensibilizar os gestores políticos municipais no sentido de dar efetividade a essa lei. O superintendente do Sebrae Goiás, Manuel Xavier Ferreira Filho, ressalta a importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento dos municípios. O desenvolvimento do município passa necessariamente pelas micro e pequenas empresas. Elas que geram o primeiro emprego, elas que produzem renda para o município de uma forma geral. Então nós estamos colocando toda a nossa rede de consultores à disposição das prefeituras municipais para ajudar a regulamentação da Lei 123 de 2006. O presidente da FGM, Federação Goiana dos Municípios, parceira do evento, Divino Alexandre da Silva,
fala da importância deste apoio para os municípios goianos. Isso é importantíssimo para o crescimento e o desenvolvimento de qualquer cidade do Brasil. Esses encontros fortalecem a necessidade que nós temos de ser parceiros. E o SEBRAE é um grande parceiro, o Tribunal de Contas é um grande contribuidor disso. E os municípios carecem de mão de obra, talvez a geração de emprego e renda. Mas nós precisamos de conscientizar. Cerca de 80 representantes dos municípios goianos participaram do encontro. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Mais de 10 mil contribuintes já se cadastraram no domicílio tributário eletrônico da Secretaria da Fazenda. A nova ferramenta criada para facilitar e desburocratizar a comunicação com o fisco já tem 13 mil contribuintes cadastrados. O domicílio tributário eletrônico torna a troca de informações entre contribuinte e Receita Estadual mais ágil e segura, diminuindo o risco de extravios. O domicílio é feito a partir de um cadastro eletrônico na internet, conforme explica o gerente de Informações Econômico-Fiscais da Secretaria da Fazenda, Marcelo Mesquita. A forma de comunicação que a Secretaria da Fazenda usa historicamente com seus contribuintes é entregar as comunicações pessoalmente ou através do correio. Isso tudo, além de gerar custo, demora para chegar, às vezes a pessoa que recebe na empresa não é a pessoa habilitada para tomar as providências. Com o domicílio, o contribuinte está se credenciando e a gente está enviando essa mensagem com uma caixa postal eletrônica dele que fica aqui nos computadores da Cefaz, onde ele acessa, ele consegue ver todas essas mensagens de forma rápida. De acordo com o gerente da Secretaria da Fazenda, Marcelo Mesquita, todas as empresas não optantes do Simples são obrigadas a se cadastrar, mas até pessoas físicas podem optar pelo serviço. O acesso está facultado para todas as nossas empresas e até pessoas físicas, porque nós, por exemplo, somos contribuintes do IPVA, a gente tem veículo, a gente é contribuinte do IPVA, nós também podemos nos credenciar em relação a isso, para receber comunicados, avisos, essa questão toda. Mas as empresas para quais for estabelecida essa obrigação são as empresas que não estão enquadradas no regime Simples Nacional. Então as outras empresas cadastradas no Estado que não estão no Simples Nacional e não são produtores rurais, não são pessoas físicas, essas pessoas devem se cadastrar. Para se credenciar ao domicílio tributário eletrônico, o contribuinte deve acessar o site www.cefaz.go.gov.br, utilizando um certificado digital emitido pelo fisco. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Feira da Pesca do Centro-Oeste traz novas tecnologias. Acontece a partir de hoje no Centro de Convenções de Goiânia mais uma edição da Feira da Pesca e Companhia. De acordo com Marcelo Claro, o organizador da feira, a expectativa é reunir milhares de apaixonados pela pesca esportiva. Uma infinidade de equipamentos de pesca, as marcas mais notórias, os últimos lançamentos feitos no Brasil e no exterior vão estar presentes, né? Nós temos equipamentos de pesca, em geral, varas, carretilhas, molinetes, linhas, iscas artificiais. Tem uma série, os principais fabricantes de iscas artificiais do Brasil e do mundo vão estar presentes lá. A feira vai até o dia 17 de março. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, mas antes a pessoa precisa se cadastrar no site www.feiradapesca.com.br. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 1476 da Mega Sena, realizado na noite de ontem, e o prêmio acumulou. Com isso, o concurso do próximo sábado deve pagar 7 milhões de reais. Os números sorteados ontem em São Paulo foram 4, 10, 26, 37, 47 e 57. Uma norma constante no edital de um concurso público promovido pelo governo baiano para a Polícia Civil do Estado levou a seccional baiana da OAB a emitir uma nota de repúdio. O edital exige a comprovação de virgindade para candidatas aos postos de delegado, escrivã e investigador. Segundo a OAB da Bahia, exigir que as mulheres se submetam a tamanho constrangimento é no mínimo discriminatório, uma vez que tal exigência não tem qualquer relação com as atribuições do cargo, além de tornar mais oneroso o concurso para as candidatas do gênero feminino. O concurso tem 600 vagas com salários que variam de R$ 1.550 a R$ 9.000. O traficante Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, foi condenado a 80 anos de prisão por duplo homicídio e tentativa de homicídio por ordenar de dentro da cadeia o assassinato de traficantes rivais em 2002. Beiramar já está preso há quase 12 anos por outros crimes e revelou pela primeira vez que, enquanto estava em Bangu 1, contava com conivência de agentes penitenciários para usar celulares dentro da prisão e usava o advogado como pombo-correio
para falar com os comparsas. 7h59, noticiário internacional. O corpo do presidente Hugo Chávez não será embalsamado, como havia sido anunciado antes pelo governo venezuelano. De acordo com cientistas russos e alemães que chegaram ao país para fazer o procedimento, isso devia ter começado antes. Durante um evento público, o presidente interino, Nicolás Maduro, disse que o processo agora é complicado e era seu dever avisar o país sobre isso. Pontualmente 8 horas em Goiânia, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Gravação de áudio, Otaí José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio e difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.